Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre as revoluções liberais que atingem a Europa no século XIX. São elas a Revolução Liberal do Porto, de 1820, as revoluções de 1830 na França e as revoluções de 1848, que têm início na França e ganham outras partes da Europa, ficando conhecida como Primavera dos Povos. Então vamos lá, vou começar falando para vocês da Revolução do Porto, 1820. Portugal. Qual que é o contexto? 1820, vamos pensar um poucos anos antes, 1815, Brasil elevado a Reino Unido de Portugal. Vamos voltar um pouquinho antes, 1808, abertura dos portos aqui no Brasil. 1807, a família real está saindo de Portugal e fugindo para o Brasil. Então esse é o contexto. Lembremos que a corte portuguesa estava presente no Brasil. O rei Dom João estava presente no Brasil. E em 1820, a população portuguesa, parte da burguesia portuguesa, as cortes portuguesas, exigem, primeiro, o retorno do rei, o retorno de Dom João a Portugal. Então Dom João teria que voltar. Você tem que voltar para Portugal, você tem que abandonar o Brasil. A segunda exigência: o Brasil deve ser recolonizado. E a terceira exigência: o rei, assim que voltasse, deveria jurar uma constituição. Bom, a ideia essencial e principal é que uma constituição, por si só, é uma ideia liberal. A ideia de que o rei agora deve obedecer a uma constituição. Por isso, a Revolução Liberal do Porto. O caráter constitucional dela é fundamental para você entender essa proposta aqui de liberalismo. Ou seja, o rei volta para Portugal, mas agora obedece uma Constituição. Está instituído ou deveria estar instituído o liberalismo em Portugal. Ok? Então essa é a Revolução do Porto, Revolução de 1820. Vamos para a Revolução de 1830. Lembrar que o contexto é o mesmo. O contexto geral é o mesmo. Anos antes, Revolução Francesa. Anos antes, derrubada do absolutismo. Infelizmente, o absolutismo retorna na França com o rei Carlos IX. Então nós temos a Revolução de 1830 contra o rei Carlos IX. Carlos X. Por que contra o rei Carlos X? Porque foi um rei que instituiu novamente o modelo absolutista na França pós-Revolução Francesa. Nós podemos claramente dizer que é o rei que está estabelecendo um modelo de governo anacrônico. Não faz mais sentido um governo absolutista no século XIX. Então a população francesa sai às ruas, promove barricadas e assim consegue derrubar o rei Carlos X. Ok? Logo na sequência, assume o poder na França o rei Luís Filipe de Orleans, que inicialmente era liberal, ficando inclusive conhecido como rei burguês, mas ao longo de seu governo, alguns problemas, uma crise econômica, inflação, queda da produção agrícola, uma série de problemas fez com que seu governo ganhasse um contorno absolutista. O rei começou a perseguir a oposição e novamente explode um processo revolucionário na França. É a Revolução de 1848, contra o absolutismo do rei Luís Filipe de Orleans. Porém, a Revolução de 48, ela vai implantar um modelo republicano na França, ela derruba o rei, implanta a república e essas ideias acabam se espalhando pela Europa, levando uma série de princípios pela Europa. Princípios liberais, princípios nacionalistas e princípios socialistas. Esse episódio
ou esses princípios se espalhando pela Europa, fazem com que esse episódio, com que esse período fique conhecido como o período da Primavera dos Povos, uma onda revolucionária, liberal, nacionalista e socialista, que começa na França e acaba ganhando dimensão em toda a Europa e inclusive em partes da América, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.